novidades em relação às contratações, né? Os times aqui do Amazonas estão se movimentando, garantindo jogadores para disputar o Amazonense do ano que vem. Exatamente, e vamos falar do Manauara hoje, né? O Manauara é o caçulinha do futebol do Amazonas, né? E esse Manauara trazendo aí uma enxurrada de contratações já bem adiantado, né? Nós estamos em outubro ainda, né? Meados de outubro, mas o Manauara já está anunciando as contratações, inclusive publicando o contrato no BID, né? Que é o Boletim Informativo Diário da CBF, já se preparando para o ano que vem, né? Tem aí o Raimundinho, né? Tem o Vinícius, o Wesley, o Ellison, são jogadores já anunciados pelo Manauara, né? Então, tem também o Erickson e o William. São jogadores que vão fazer parte desse elenco para o ano que vem. E o Mancha, o Luciano Mancha trabalhou no Nacional, montou o time do Nacional no ano passado e foi contratado pelo Manauara. Conhece muito o futebol brasileiro, né? Já trabalhou principalmente no Nordeste, né? É um jogador, um gerente de futebol que tem muito trâmite no futebol do Nordeste, conhece muitos jogadores, tem uma carteira, como a gente diz, né? Bem vasta de jogadores e está reforçando a equipe do Manauara. Essas contratações, esse reforço que o Manauara, ou essa preparação da equipe que o Manauara está fazendo, isso coloca o time em que nível de competitividade? Eu acho que ele vem esse ano para competir com o Manaus, com o Amazonas, com o Nacional, que promete muito, né? Eu acho que com esses três aí ele vai competir forte. Ele não vem para brincar, o Manauara. Inclusive, porque o Manauara também tem uma preparação extracampo, ou seja, o centro de treinamento, que eu já falei na semana passada aqui, lá próximo do aeroporto, no bairro Tarumã. Então, o Manauara está se estruturando fora de campo também, para poder ter uma grande equipe. Porque não adianta você ter uma grande equipe e não ter onde trabalhar, não ter onde treinar, né? Então, o Manauara está se fazendo aí essa estrutura para que possa competir de igual para igual com o Amazonas e com o Manaus. E esse é um problema da maior parte dos times aqui, né? Exatamente. Tem time, mas não tem onde Na treinar, realidade, depende dos outros. Na capital aqui, só o Nacional tem um campo de treinamento, que inclusive foi cedido, foi alugado para a equipe do Amazonas. O Amazonas já está sem casa para trabalhar, né? Vai ter que se virar também. Aí fica na disputa. O próprio Manaus. O Manaus ainda está construindo lá no Iranduba um centro de treinamento. Está na fase, está bem inicial ainda a fase do CT do Gavião, lá do outro lado do rio, né? Como a gente diz, mas que tanto o Manaus, Amazonas, as outras equipes dependem muito hoje da Colina e do próprio Carlos Amit para realizar os treinamentos. Alguns, em véspera de jogos importantes, utilizam-se inclusive da arena. Agora, Carlos, essa contratação prévia, sem calendário ainda para o time, ela tem duas grandes vantagens no meu ponto de vista. Uma delas é você já garantir elenco, né? Porque eles poderiam serem contratados por outros times. E o outro é ter entrosamento, porque o que a gente mais vê aqui são pessoas que até têm certo talento, mas que nunca jogaram juntas. Exatamente. E são lançados no campo de uma vez. Qual o ponto fundamental dessas contratações adiantadas? Inclusive o Manaus deve anunciar hoje também uma enxurrada de jogadores. É que o mercado no primeiro semestre, principalmente nos primeiros 3 meses, quando todos os campeonatos regionais no Brasil são ativados, né, o mercado absorve muitos jogadores. E quem sair na frente vai pegar esses melhores jogadores. É lógico que você não consegue pegar um jogador muito barato. Você vai ter que investir um pouco mais para garantir esse contrato. Porque o Manauara, por exemplo, Manauara só vai ter 3 meses de competição. Depois desses 3 meses, o jogador fica desempregado. Então ele tem que fazer uma oferta boa para que esse jogador não faça opção por uma equipe que vai disputar, por exemplo, um campeonato paraense e um campeonato da Série D. O contrato mínimo para um jogador 3 meses. É de 3 meses. O mínimo que você pode registrar na CBF de 3 meses. Agora, Carlos, você citou o Manaus e se esperava muito do Manaus. A equipe ano passado não teve o desempenho que eu imagino que eles mesmos queriam, mas conseguiu se manter pelo menos na 3ª divisão. O time deve ser totalmente reestruturado agora. Exatamente. Do elenco do ano passado ficaram 12 jogadores, né? Já contratou o Cadu, que é um meia que veio do Paraná. Já deve estar vindo novos jogadores. Deve ser anunciado também a contratação do treinador, que deve ser o Moacir Júnior, que estava na Aparecidense, que chegou inclusive na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro desse ano. E o Manaus, na minha opinião, ele vai vir mais forte, por quê? Porque agora ele tem um concorrente
muito forte, que é o Amazonas, para disputar a Série C. Então ele não vai querer ficar para trás. Ele então, corre o risco não só de perder espaço na própria competição, quanto até torcida, né? Exatamente. Porque todos os times são novos. Porque quando o Amazonas surge agora, nessa reta final, já deu uma demonstração que a Zona Leste tem potencial de torcedor, né? Então, vai dividir muito esse público, né? Ou seja, conquistar novos torcedores, trazendo principalmente quando ele está vinculando essa zona leste da capital, que é uma zona talvez a mais populosa da capital, né? Trazendo esses torcedores, formando novos torcedores na zona leste, e isso vai ser importante para essa concorrência com a equipe do Manaus hoje, e que indubitavelmente é o destaque aí do futebol do Amazonas, porque disputa há mais tempo uma competição nacional. Agora, 2023 é o ano em que o clube completa uma década, né? Exatamente. O torcedor, com certeza, Exatamente. vai Então, querer comemorar. O torcedor já vai comemorar, né? Uma boa contratação seria bom, né? Eu acredito que hoje não vale a pena você investir em um nome só, né? Mas sim distribuir dentro do elenco em várias posições do goleiro, montar uma até lá equipe, na frente, né? Montar uma equipe realmente muito competitiva, sem muitos destaques, né? Você vê com o Amazonas, quem é que conhecia o Rafael Tavares? Quem é que conhecia o Yuri? Quem é que conhecia o Christian, né? Então ninguém conhecia. Só conheceu o Rafael Tavares daqui, né? O nosso repórter. Então o treinador, por exemplo, né, o Lacerda, ninguém conhecia o Lacerda. É o que eu sempre falo, se fosse o Nacional anunciando o Lacerda, o torcedor ia fazer uma cobrança muito grande. Ah, não tem currículo, ninguém conhece, treinou quem? Né? O torcedor nacional tem muito isso, né? Ele cobra muito nome, né? E na realidade hoje o futebol não é nome, é conjunto. Eu acho que o Amazonas ele pressiona não só o Manaus, mas todos os outros times, porque quando os times tradicionais do nosso futebol, que já conquistaram uma torcida, né, de muitos e muitos anos, que os avós não conseguem terceirizar a torcida porque o time não tem tido um bom desempenho. Então acaba pressionando os outros times a reagirem. Os novatos estão conseguindo destaque, a gente que está aqui há muito tempo inclusive, não sai de onde está. o Rio Negro está voltando agora, né? Depois de praticamente 3 anos afastado da primeira divisão. O ano passado ficou fora, não subiu por um problema, inclusive foi para o Manauara que ele acabou perdendo, né? Mas teve um problema extracampo de regularização de jogadores, algo assim totalmente amador, né? E o Rio Negro está voltando. Volta Rio Negro, volta a dupla mais tradicional, ao lado. Vamos citar também o Fast Clube, né? Que é uma equipe muito tradicional. Essas 3 equipes vão ter que acordar, né? Está na hora de acordar, porque senão vão ficar para trás. Você já tem Manaus, Amazonas, tem o Manauara chegando, né? E esses outros 3 vão ter que brigar. Sem contar que você ainda tem o Princesa dos Solimões lá em Manacapuru. Né? Agora, indo para o cenário nacional, hoje tem jogo importante. O Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense e pode seguir com vantagem na liderança do Brasileirão. É o favorito? Totalmente. Eu acredito que o Palmeiras, para o torcedor do Palmeiras, ele está com aquela faixa já de campeão, agora só está colocando ali aqueles adereços, né? O Palmeiras tem 66 pontos, né? Vai a 69 hoje tranquilo lá contra o Atlético Goianiense, que está lá embaixo na zona de rebaixamento. Então o Palmeiras já está 11 pontos, né? 9 pontos aí, né? Então vai abrir uma vantagem muito maior em relação ao Internacional. Eu não vejo possibilidade de pegar, até porque já vai para a 31ª partida do Palmeiras. Vão faltar 7 jogos. Eu acho que não tem condições do Internacional, Corinthians, Flamengo chegar e desbancar a equipe do Palmeiras. Que eu repito, a faixa já está confeccionada, está colocando aqueles adereços, aqueles penduricalhos, né? Dando uma ajeitadinha para comemorar o título. Eu tenho uns amigos palmeirenses aqui, inclusive, que eles já andam assim, né? Olhando. Exatamente. A voz do além chega agora, ela fica até tranquila quando a gente está falando sobre esse assunto. Com certeza. Bom, tem um outro jogo também, Santos e Juventude. O Santos está lá embaixo, né? Nem aparece aqui na primeira página, né? Está lá embaixo o Santos Futebol Clube contra o Juventude, que é o Lanterna. Tá aí, o Santos 14º com 37 pontos, o Juventude é o Lanterna, o 20º com 20 pontos, tecnicamente rebaixada a equipe do Juventude. Então, um amistoso para o Juventude, mas para o Santos vale muito para poder sair, para pegar pelo menos uma zona de classificação na Sul-Americana. O Santos está por aí no 11º lugar também, né?
Tá por ali ele, o Santos. O São Paulo está no 11º lugar, perdeu ontem, né, com 40 pontos, tem um jogo a menos em relação aos outros, falta cumprir um jogo contra a equipe do Curitiba. Tá fácil não, hein, Carlos? Tá fácil não. Perdeu pro Botafogo ontem, debaixo de um aguaceiro danado lá em São Paulo. Eu estava assistindo o jogo, antes do jogo, parou a chuva. Começou o jogo, chuva, intervalo, também parou. Deu uma trégua na chuva, depois chuva, mas não é desculpa para quem perde em casa, tem uma nuvem sobre o São Paulo ultimamente, uma hora está baixa. Agora, Exatamente. Carlos, já que o Palmeiras já está com a faixa, os outros times estão disputando o quê? Qual é o vagas interesse na Libertadores, da parte de cima dessa esse ano tabela? serão 8 vagas na Libertadores, né? Em razão desse confronto de Corinthians e Flamengo, que começa a disputar a Copa do Brasil na quarta-feira, e também do Flamengo e Atlético Paranaense, que disputam a Copa Libertadores da América. Então a gente tem aqui, ó, o terceiro, o quarto e o sexto já dentro da Libertadores. Exatamente. Então abre 3 vagas. Não, o terceiro não. É o campeão daqui, só o campeão, né? Verdade. Campeão daqui, né? Que já garante uma vaga, então você já elimina uma vaga. E eu gostei aqui do que você Campeonato disse que o Brasileiro. terceiro não está, ou seja, fica para o quarto. Não tá porque nem Corinthians nem Flamengo estão. É um dos dois, né? Porém, o Flamengo também disputa a final da Libertadores. Ele pode entrar pela Libertadores, né? Então, vai abrir até o oitavo aqui hoje colocado estaria presente na Copa Libertadores. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.